Nosso quarto e último vídeo é sobre lesões que diminuem a atenuação, tá? Nós iniciamos essa parte falando em lesões que aumentam a atenuação, que incluem consolidação, nódulo, massa, atelectasia, vidro fosco, e agora nós vamos para as lesões que diminuem a atenuação. E aí eu vou explicar para vocês algumas lesões que são capazes de diminuir a atenuação, o coeficiente de atenuação do raio-x ou da tomografia, tá? Então nós temos o enfisema, alguns cistos, as bronquiectasias e faveolamento. Esses são os conceitos que nós vamos aprender agora, tá? Então o que é o enfisema, tá? O enfisema é uma destruição do espaço aéreo, geralmente causado pelo tabagismo, tá? Existe uma um desbalanço entre as proteínas, as proteases que estão junto do alvéolo, né, na região da via aérea, que vai destruindo as paredes alveolares e formando esses buraquinhos pretos aqui que a gente está vendo. Esses buraquinhos pretos são chamados radiologicamente de imagens de hipoatenuação, e isso é o enfisema. Veja que o branco aqui, o mais cinzinho, é normal, e o preto é o enfisema. E patologicamente é isso aqui, ó. Tu vai destruindo todas as paredes alveolares e formando esses buracos aqui, ó, que são zonas de enfisema. E tu vai ter a região do core, que a gente chama, que é o centro do lóbulo, a arteríola, preservada. E tudo que está em volta está sendo destruído pelo enfisema. A causa mais comum é o tabagismo. O grande diagnóstico diferencial desta imagem do enfisema, que é esses buraquinhos pretos que tem a arteríola dentro, é o cisto, tá? O cisto é um achado casual muitas vezes, e algumas outras vezes tem doenças que causam esses cistos. Por exemplo, existem duas doenças clássicas que produzem cistos pulmonares. É a linfangioliomioma e a histiocytose de célula de Langerhans. Na pneumologia vocês vão aprender essas duas doenças. São duas doenças intersticiais que determinam múltiplos cistos nas pessoas. E dá muito a histiocytose está relacionada a pacientes que fumam, e a linfangioliomioma não tem relação com o tabagismo, tá? Mas dá um pouco mais em dá mais em mulheres, e essas duas doenças podem levar até transplante pulmonar. Mas o importante que eu quero que vocês observem é a diferença entre o enfisema e o cisto. Os dois dão imagens de hipoatenuação. Só que o enfisema, tu vai ter então geralmente o core, né, aquele pontinho branco que é a arteríola dentro da área de hipoatenuação, e o cisto tu vai ter só uma zona de hipoatenuação com uma parede bem fininha ou quase imperceptível, e tu não vai ter aquele pontinho dentro. Outra coisa, o enfisema ele é mais que nem a gente chama de ruído de traça, ele vai desestruturando tudo. O cisto ele é mais bonitinho, então ele vai sendo um pouco mais equidistante um do outro, tá? A outra lesão de diminuição da densidade é o faveolamento. O que representa o faveolamento? O faveolamento é uma resposta fibrótica final do pulmão a algum insulto. Geralmente a gente vê em fibrose pulmonar. Então o que é o faveolamento? São esses cistos pequenos que são justapostos em camadas. Eles são justapostos, então é diferente daquele outro cisto que era um isolado aqui, depois tem outro ali. Esse aqui não, é um do lado do outro e comprometendo o pulmão em camadas para dentro. E ele dá essa imagem aqui no 3D, ó, vocês observem que é um monte de cistinho que faz o que acontece, ele faz com que diminua o volume do pulmão. Olha aqui a cissura oblíqua e olha o tamanho do lobo inferior, bem pequeno porque ele é fibrótico. Então isso aqui representa uma fibrose pulmonar. Então quando tem faveolamento, tu tem fibrose pulmonar. Por último, né, a gente vai ver as bronquiectasias. As bronquiectasias são dilatações ditas irreversíveis da via aérea. E como é que a gente vê isso? Bom, primeiro a gente vai ver a comunicação das bronquiectasias com a via aérea mais central. Na tomografia a gente consegue ver facilmente isso. E segundo, nós vamos ver sempre que vai ter uma artéria do lado dessa área de hipoatenuação. Aqui tem a artéria
e aqui tem a área de hipotenuação. Então é aqui o sinal do anel de sinete, ou seja, a artéria, e aqui o anel. É como se a artéria fosse o dedo e o anel tivesse em torno do dedo. Ou pode pensar o contrário, aqui é o anel e aqui é a pedrinha do anel. Então isso aqui são bronquiectasias, são dilatações da via aérea, tá? Então, como é que a gente classifica isso? A gente pode ter bronquiectasias císticas, tubulares e varicosas. As císticas, como o nome diz, são redondas. As tubulares é um tubo e varicosas parece uma variz, tá? É essa a classificação. Não tem a ver com a gravidade. Outra coisa importante é que as bronquiectasias, então, não esqueçam, é a dilatação da via aérea, dos brônquios, tá? E isso é mais difícil de ver no raio-x. Aliás, todas essas lesões de baixa atenuação são bem difíceis da gente ver no raio-x, tanto o enfisema, né, quanto os cistos, quanto as bronquiectasias, quanto o faviolamento. São achados que a gente vai ver muito na tomografia, tá? Vejam aqui, ó, a via aérea, né? Vocês veem toda a comunicação, todo o brônquio dilatado. Isso aqui não é o normal. O normal ele não pode aparecer assim nessa região do pulmão. Aqui de novo o córtex sagital, né? Mostrando o brônquio dilatado, ó, o preto, ó, brônquio bem dilatado, todos eles bem dilatados. E se você olhar para a artéria que está do lado, você vai ver que o diâmetro desse brônquio que está do lado da artéria é maior do que o da artéria. Isso é o conceito de bronquiectasia. É quando o diâmetro da via aérea ultrapassa o tamanho do vaso companheiro ao lado. Então, revisando, a gente tem então faviolamento, que são aqueles cistos em camadas, que eles tocam a superfície pleural, então eles são periféricos e vêm para dentro do pulmão. As bronquiectasias, que são a dilatação das vias aéreas, os cistos, que são aqueles bonitinhos que têm a parede fina ou quase imperceptível, e o enfisema, que tem a destruição e a arteríola pode ficar íntegra dentro. Tá? Por último, nas lesões de hipotenuação, a gente tem que ver a escavação. Escavação ou cavitação, alguns chamam de cavitação, porque vem do inglês cavitation, mas a escavação é o nome que a gente considera mais correto. Então, a escavação é uma lesão de hipoatenuação com a parede grossa, bem espessada. Então, é diferente do cisto, que é aquela parede fina, quase imperceptível. A escavação tem a parede muito espessa, grossa. Então, isso é uma escavação. A lesão escavada ela pode ter várias causas, né? As mais comuns são doença granulomatosa, tuberculose, doença fúngica e neoplasias. E essa escavação ela pode acontecer porque ou o germe que está dentro da lesão ele causa ele fistuliza com a via aérea em volta, ou o crescimento de uma lesão acontece muito rapidamente, com que faz com que o que acontece dentro da lesão, ou seja, na verdade a lesão cresce tanto que a parte de dentro necrosa, porque cresceu tão rápido que não deu para vascularizar a parte de dentro adequadamente e ela vai necrosar e vai formar essa escavação, esse buraco dentro. Né? Então aqui vocês vejam um caso de tuberculose, que a gente no raio-x mal e mal que a gente vê aqui, ó, umas opacidades lineares, né? Difícil de ver qualquer outra coisa de escavação aqui, a gente vê só essas opacidades lineares e na tomografia, a tomografia dessa paciente é essa aqui mesmo, que a gente está vendo essa grande escavação com a parede espessada no lobo superior. Então, vocês veem como raio-x, às vezes, a gente não consegue delinear adequadamente uma escavação. Aí você vai me perguntar assim, mas então eu não posso fazer raio-x para ver isso? Pode, deve, né? O que a gente está colocando aqui é que em alguns casos tu vai ter dúvida na imagem, tu vai ver umas opacidades, o paciente vai ter febre vespertina, vai ter emagrecimento, tosse seca e vai ter essa imagem no raio-x. E tu não vai ter certeza, será que tem alguma coisa, será que não tem? Tem alguma coisa aqui, mas será que isso é antigo, será que é novo, será que está ativo, será que não está ativo? Aí você vai fazer uma tomografia que vai mostrar então, que pode mostrar então uma escavação com parede espessada sendo um critério já diagnóstico para tuberculose a ser comprovado, obviamente, por estudo laboratorial, né? Bom, por último a gente vai estudar o pneumotórax, tá?
O pneumotórax, então, na verdade, não tem a ver com o pulmão, né? O pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural. Vocês veem aqui, por exemplo, um estudo radiográfico simples, que aqui a gente está vendo a pleura, né, deslocada e um conteúdo de ar. O pulmão está mais para dentro, mais denso ao pulmão normal. Então, é quando o ar entra na cavidade pleural. Esse ar pode entrar espontaneamente, a pessoa pode ter um pneumotórax espontâneo, né, ou um pneumotórax por um trauma, por exemplo, ou um pneumotórax iatrogênico, que a gente chama. Iatrogênico é, por exemplo, quando tu vai passar um catéter venoso na subclávia e tu cutuca ali o ápice do pulmão e tu fura o pulmão. E aí o pulmão faz uma fístula para dentro da pleura e enche de ar essa pleura e faz isso aqui que a gente chama de pneumotórax. Muitas vezes o pneumotórax pode ser, algumas vezes o pneumotórax pode ser grave e pode até causar a morte do paciente, né? Então, é o pneumotórax hipertensivo. E como é que a gente vê isso? Quando esse ar aqui que enche, colaba tanto o pulmão que ele começa a empurrar o pulmão para o mediastino para o outro lado. Esse é um conceito de pneumotórax hipertensivo. Rebaixa a cúpula frênica, ele faz uma pressão gigante aqui, o pulmão colaba todo e empurra o mediastino contralateralmente, chamado de pneumotórax hipertensivo. Pode causar, levar até a morte. Vejam esse caso aqui, por exemplo, mostrando claramente um pulmão branco todo colabado, né, atelectasiado, né, aumenta a densidade com perda de volume. E aqui vocês veem então o ar que está em torno desse pulmão. Vejam aqui o pulmão normal com os vasos, né, os branquinhos normais. E aí vocês veem o ar que está na cavidade pleural e causando o que? Desvio do mediastino para aquele lado. Vejam que o coração está todo para o lado de lá, não tem coração do lado direito, só tem coração do lado esquerdo. Então esse é um conceito de pneumotórax hipertensivo. Esse paciente precisa ser drenado com urgência. Quando você está numa sala de emergência, você pode até colocar um abocate no espaço intercostal dele para ele sobreviver até colocar um dreno definitivo. Tá? Então, a importância da gente fazer esse diagnóstico precoce, a ausculta ajuda muito, né? Porque aqui o murmúrio vesicular vai estar abolido e aí tu já vai desconfiar disso, mas tu pode radiografar ou fazer um ultrassom também e tu vai diagnosticar e já vai tratar esse paciente rapidamente, tá? Também nós temos o pneumomediastino. O que é o pneumomediastino? É quando o ar entra dentro do mediastino, mas isso pode acontecer? Sim, pode. Rupturas pequenas da via aérea central, ou seja, entre a traqueia e os brônquios fontes, podem fazer com que o ar entre para dentro do mediastino. Ah, mas isso causa algum problema? Não, nenhum. O pneumomediastino, o tratamento geralmente é conservador, não precisa drenar, diferentemente do pneumotórax, tá? Que algumas vezes tem que drenar o pneumotórax, outras vezes não precisa, mas o pneumomediastino nunca precisa, é o ar que está dentro do mediastino. Então esse ar aqui, vocês veem aqui no perfil, ó, tem um ar delineando muito bem o coração aqui, ó. Isso aqui não é assim que a gente vê, um ar retroesternal aqui, uma lâmina preta retroesternal. Isso aqui é pneumomediastino, tá? E grande parte das vezes dá em asmáticos que tem uma ruptura pequena entre as vias aéreas grandes, as vias aéreas principais, pequenas rupturas por aumento de pressão, né? Falta de ar, e daí tu aumenta a pressão intratorácica e faz pequenas rupturas, e aí entra o ar para dentro, tá? Tá aqui a tomografia mostrando elegantemente, né? Vocês veem aqui a traqueia, bronco principal direito e esquerdo, e aqui esse ar aqui que está fora, ó, esse ar é o pneu mediastino. E esse pneu mediastino, ele tende a sair lá pela região cervical. Às vezes ele sai pela região cervical e o paciente até fica cheio de ar aqui nas regiões supraclaviculares. Ou ele pode até ter comunicação com o retroperitônio. E também o contrário é verdadeiro. Um pneumo retroperitônio também pode causar pneumo mediastino. Então, esse é um quadro muito mais clássico em asmáticos, né, que tem ou alguma coisa que tenha aumento súbito da pressão intratorácica. Outra coisa é pacientes intubados também, que fazem manipulação do tubo traqueal, da traqueostomia, pode entrar ar para dentro do mediastino. Não é nenhum problema isso, tá? Bom, por último, nós vamos falar sobre um raio-x na UTI, tá? O raio-x na UTI, eu já comentei com vocês antes, ele pode ser usado para posicionamento
para avaliação de posicionamento de sondas, tubos e catéteres, tá? Vocês veem aqui a presença de um tubo erroneamente colocado, numa sonda, né? Vocês veem aqui o tubo traqueal bem posicionado, vocês veem uma sonda, olha a ponta da sonda, ó, ponta metálica da sonda, projetada no lobo inferior. Então o que aconteceu? Ao invés de ser colocada no tubo digestivo, ela foi para a via aérea. Por isso, a importância do raio-x de tórax em AP mesmo para avaliação da posição desses cateteres. Tá? Aqui nós temos um outro caso, então, que vocês veem aqui, ó, um tubo traqueal que está posicionado alto. Lembra que eu falei dos 2 a 7 centímetros, acima de 7 centímetros aqui ele está quase na região cervical, muita chance do paciente fazer estenose traqueia, né? E um outro tubo traqueal, essa imagem branca aqui, ó, dentro da traqueia, mas indo para o bronquiofonte direito e causando um aumento da densidade do pulmão esquerdo, a atelectasia do pulmão esquerdo, que está ventilando só esse lado aqui, ó, esse lado não vai diminuindo o ar, né? Então vai causando uma atelectasia completa do pulmão esquerdo. Então, tubo traqueal seletivo no bronquiofonte direito. Então essa é a importância também muito da radiografia na UTI, né, a radiografia na CTI, né, no Centro de Terapia Intensiva, para avaliação de catéteres, tubos, sondas, essas coisas assim que a gente tem que se acostumar com os achados. Bom, eu acho que era isso. Qualquer dúvida, esse é o meu e-mail, né? E foi isso, foi mais ou menos o que a gente deu na aula teórica. Algumas coisas não puderam ser dadas por questões de tempo. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, ou eu vou abrir um fórum ali no Moodle para a gente também discutir as dúvidas sobre essas questões teóricas, tá?